Você sabe quais as maneiras pelas quais o grão de pólen atinge o estigma da flor? Não! Ah, então fique comigo. Eu, professor Dedé, aqui do Dascalos, vou apresentar para vocês, nesta videoaula, como o grão de pólen produzido por uma flor vai chegar até o estigma de uma outra flor, beleza? Então, olha só. O grão de pólen, pessoal, ele pode ser transferido de maneira biótica e também de maneira abiótica. De maneira biótica, o grão de pólen é transportado principalmente por insetos ou outros animais, como pássaros, como morcego, como moluscos, é mesmo? Lesmas, sim. Então, e agora? A maneira abiótica é o grão de pólen sendo transportado ou pelo vento ou pela água. Ah, então você que está aí assistindo, ó, que coisa chique! Você já sabe então que o grão de pólen vai ser transportado ou por animais, ou pelo vento, ou pela água. No primeiro caso, polinização, transporte do tipo biótico. No segundo, abiótico. Mas antes de falarmos desses tipos de agentes polinizadores, vamos dar uma recordada aqui na flor? Olha só que bonito! Explorando a polinização. Galera, polinização é o transporte do grão de pólen da antera de uma flor para o estigma. Pode ser da mesma flor? Pode, professor. Pode ser de outra flor? Pode. Quando o grão de pólen produzido por uma flor cai no estigma da mesma flor, nós chamamos de polinização direta ou autopolinização. Agora, quando o grão de pólen produzido por uma flor cai no estigma de uma outra flor, nós chamamos de polinização indireta ou cruzada. Esta é mais importante, pois aumenta a variabilidade genética. Então é mais importante que o grão de pólen caia no estigma de uma outra flor. Professor, mas você está falando em grão de pólen, de antera, de estigma. Eu não estou lembrando. Por isso mesmo que nós temos aí esta aula explorando a polinização. Então olha só, galera, nós temos aqui uma linda flor. E lembrando que se tem flor típica, só pode ser angiospermas. Somente as angiospermas apresentam flores típicas. Elas são chamadas de antófitas. Então veja bem, nós temos aqui uma flor, ela apresenta o pedúnculo floral, beleza? O receptáculo floral, sépala, pétala, beleza? Pétala e sépala, nós chamamos de verticilos de proteção. Depois nós temos aqui o óvulo. É muito importante essa estrutura, porque após a fecundação, o óvulo vai dar origem à semente, ok? Cuidado então com essa estrutura. O óvulo vai dar origem à semente após a fecundação. E depois nós temos aqui os verticilos de reprodução. Então nós temos o carpelo ou pistilo, daí o termo folha carpelar, daí o termo fruto partenocárpico, beleza? Ovário, estilete e estigma. Opa, presta atenção nessa estrutura. Estigma mais estilete mais ovário constitui o carpelo. Verticilo de reprodução feminino. De cá nós temos a antera, opa, atenção para a antera, e o filete. Filete mais antera forma então o estame, ok? E em alguns livros aparece também o termo androceu para o aparelho reprodutor masculino e gineceu para aparelho reprodutor feminino. Andro, masculino, gine, feminino. Então nós estamos aí diante de uma flor
completa uma flor de angiospermas. E o que é polinização, professor Dedé? Polinização é o transporte do grão de pólen produzido aqui na antera, e esse grão de pólen vai ser transportado até o estigma. É mais interessante que esse pólen caia no estigma da mesma flor ou de uma outra flor? Parabéns, de uma outra flor, para que ocorra a polinização cruzada, aumentando aí a variabilidade genética. Então a planta, a flor, quando ela apresenta os dois verticílios de reprodução, muitas vezes ela tem mecanismos para impedir a autopolinização, que não é o caso nosso hoje. Hoje o nosso foco é explorando a polinização. Então nós falamos que essa polinização, ela pode ocorrer de forma abiótica e também de forma biótica. Galera, para isso, o vegetal, a planta, ela tem que ter característica, vamos dizer, na flor, para atrair agentes polinizadores. No caso da polinização do tipo biótica, onde nós temos aí importantes animais participando desse processo. Nós temos insetos, abelhas, mariposas, borboletas, moscas, são insetos polinizadores. Nós temos também pássaros como agentes polinizadores, o beija-flor é um importante pássaro polinizador. Nós temos morcego, também é um agente polinizador. Alguns moluscos também são importantes agentes polinizadores. Isso quando eu falo do tipo biótica, mas a biótica, água e vento. Quando é o vento, pessoal, o termo para o tipo de polinização realizada pelo vento é denominada anemofilia. A anemofilia é a polinização realizada pelo vento. Nas angiospermas polinizadas pelo vento, como as gramíneas, nós temos aí uma característica da flor. Esta flor não precisa ter pétalas e sépalas. A gente fala que elas são flores aperiantadas. Uma flor aperiantada, você que está aí anotando, é uma flor que não tem pétala e não tem sépala. Então ela não atrai o agente polinizador. Por isso que a polinização ocorre pelo vento. E uma outra característica de plantas polinizadas pelo vento é que nós temos uma produção de grão de pólen muito grande, grão de pólen alado, que pode voar, daí polinização pelo vento, e atingir um estigma que é volumoso, que tem uma substância pegajosa. Então, veja bem que a planta, a flor, que é polinizada pelo vento, ela tem que ter as suas características, ok? Agora, quando a flor é polinizada por animais, agora nós temos aqui atrativos. Por exemplo, abelha, galera. Abelha é um importante inseto polinizador. Você sabia que o desmatamento, queimadas, que tem provocado a morte, vamos falar assim, de abelhas, principalmente abelhas melíferas, tem prejudicado grandes produções agrícolas? Formação de frutos e sementes? Não. Você sabia que o maracujá, para dar aquele fruto bonito, eu preciso de um agente polinizador? Não. Pois é. Por quê? O que vai acontecer? A abelha, ela prefere principalmente flores de tons amarelados. Principalmente, não estou falando exclusivamente. Então, as abelhas, importantes polinizadores, um dos principais insetos polinizadores, quando ele transporta esse grão de pólen até o estigma, o grão de pólen vai formar o tubo polínico.
e vai levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino e aí ocorrer a fecundação. E após a fecundação, o óvulo vai formar a semente. E o ovário, o ovário vai formar o fruto. E o que fruto e semente são para o vegetal? Maneiras de disseminação, propagação da planta. Então, olha a importância do agente polinizador no processo de disseminação da planta, naturalmente, mas também na produção de sementes e frutos, utilizados por nós na alimentação. Então, a queda de insetos polinizadores acarreta prejuízo na economia. É verdade. Muito importante a gente fazer essa relação. Se diminui um agente polinizador, seja por uso indiscriminado de inseticida, seja por uma alteração climática, seja por uma doença, acaba prejudicando então a produção, ok? Guarde isso. E também os insetos, as abelhas, elas vão à procura também do néctar. Você acha que é só uma flor vistosa, brilhante, amarelada? Não! A planta produz o néctar, que é a substância que vai atrair o agente polinizador. Esse tipo de relação, pessoal, é chamada de protocooperação. Ambos saem beneficiados. O inseto polinizador, que vem e suga essa substância açucarada, que é o grão de pólen, e também a planta é beneficiada porque o pólen vai ser transportado até uma outra flor. Beleza? Então, como chama a relação? Protocooperação. Então, veja que interessante desta aula. Quanta relação eu posso fazer? Com uma diminuição de agente polinizador, eu comprometo a minha produção. Opa, existe o fator também da relação ecológica, da característica da flor. Beleza? Quando eu pego uma flor polinizada por morcego, já não me interessa mais a beleza da flor, mas sim o odor, que é eliminado, exalado. E também, claro, o morcego vem à procura do néctar, que é a substância açucarada. Moscas preferem flores de tons mais fortes, o vermelho principalmente, e flores que exalam, liberam um odor forte, lembra até carne podre. É uma forma de atrair o agente polinizador. Para que a planta faz isso? Para que o agente polinizador leve o pólen até uma outra flor e aí ocorra a fecundação cruzada. Ah, biologia é bonito demais, fala a verdade. É lindo, beleza? Então nós temos aí, pessoal, formas de polinização e, claro, as características desenvolvidas pelas flores para atrair esse agente polinizador. O beija-flor, existiu um processo muito importante, evolutivo, chamado de coevolução, em que houve uma alteração nas pétalas, podemos dizer assim, da flor, de modo que a flor, ela ficou num aspecto fusiforme, formando o que nós chamamos de tubo floral, para que o bico do animal, do pássaro, introduzisse naquele tubo floral, para que ele pudesse, então, sugar, vamos dizer assim, beber do néctar. E com isso, transferir o grão de pólen. Isso é chamado de coevolução, quando animal e plantas evoluem conjuntamente. Coevolução. Beleza? Então, explorando a polinização. E após a polinização, formação do tubo polínico, a fecundação, que nas angiospermas é uma fecundação dupla, não podemos esquecer isso, com a formação do endosperma e também com a formação do embrião, e o mais importante, a produção de semente e a produção de fruto. Beleza, pessoal? Então, tá aqui bonitinho para vocês uma flor
explorando a polinização. E agora, o que você vai fazer? Opa, o que, professor Dedé? Eu vou compartilhar esta videoaula. Mas eu ainda não inscrevi no canal. Agora você vai fazer isso. Inscreva aí no canal, beleza? Ative o sininho de notificação, deixe o seu ok, o seu joinha para nós, aí para a equipe Dascalos, e não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com seus companheiros. E não se esqueça, aqui é Dascalos, nós preocupamos com a sua aprovação. Um abraço do Dedé, um beijo e até! Inscreva aí e ative o sininho, valeu!